e o valor do serviço ou da obra em relação ao objeto ser executado. Isso é parte da parceria público-privada para que seja instalada uma agência reguladora. Eu quero dizer o seguinte, eu já tive do outro lado. Em 1954, minha casa foi cortada a água e foi a leilão por causa de um prefeito que queria fazer tudo na cidade de uma hora para outra. E se não fosse um juiz de direito, eu teria perdido a minha casa. Então, eu tive do outro lado, eu sei que é passar fome, faltar água, só que nós tínhamos mina para pegar água. Eu moro na 9 com a 28, na 11 e 13 tinha várias minas, na 26 com a 13 e 15 era brejo. Então, eu conheço esse outro lado, por isso que eu luto pela participação popular na política, eu não ganho nada, e vivo lutando para mostrar. O João Batista da Rocha, Barretos era um caos em água, faltava água de tudo quanto era jeito. Ele entrou para prefeito e não tomou outro conhecimento, foi resolver o problema da água, e fez com dinheiro do município. E eu pergunto ao senhor prefeito, não é muito mais fácil fazer uma administração dentro daquilo, entre Câmara e Prefeitura, porque nós estamos cansados de ver prefeitos fazerem balbúrdias, jogar água, dinheiro público pelo esgoto. E eu acho que está na hora de fazermos alguma coisa. Outra coisa muito necessária em Barretos, eu acho que a Câmara tem compromisso de ver isso, são os mananciais sendo agredidos em Barretos. Todos. Aqui do Aleixo foi agredido, que deu até um problema sério. Está sendo agredido o do São Domingos lá em cima. Então, eu acho que a Câmara Municipal, o tempo de ficar falando de futebol, dando camisa, pondo gramado nos estádios, tudo, tem que ver esses problemas. Isso aí sai fora, já arruma a situação. E nós não precisamos privatizar nada e nem conseguir agência reguladora. Muito obrigado. Obrigado, senhor Carlito. Só fazendo uma ressalva, senhor Carlito, o senhor não foi convidado? O senhor foi convidado? O senhor foi convidado. Ah, tá, o senhor está com convite. Porque deu a entender que o senhor não tinha... Ah, tá. Eu só queria fazer essa ressalva. Agora, essa questão que o senhor colocou, questão jurídica e PPP, o nosso departamento jurídico vai estar dando um parecer em tudo, a respeito de tudo isso aí. O senhor pode ter certeza disso. A Câmara está preocupada com todas as questões, mananciais, a questão ambiental. O senhor acompanha, o senhor deve acompanhar, quando não está aqui, ou pela televisão, até a questão de um mês e pouco, eu fiz um requerimento com relação ao cumprimento do TAC, com relação às enchentes que ocorreram naquela 18 de fevereiro de 2007. Com relação a mananciais, com relação a nascentes, o senhor deve estar acompanhando todo esse... A Câmara trata de todo sentido. Nós temos que respeitar a pessoa que trabalha com esporte, nós temos que respeitar as pessoas do meio ambiente em todo sentido. O senhor pode ter certeza que a Câmara aqui, de uma maneira geral, ela toca em todos os assuntos. Respeito às críticas, mas eu também tenho que colocar o posicionamento da Câmara e dos vereadores, que nós trabalhamos em todo sentido. O doutor Manuel vai deixar para o final, marcou aqui Carlito, tá bom? Vereador, doutor Guilherme. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o presidente Paulo Correia, a pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades da mesa. Parabéns pela condução desta audiência e a toda a população que vem aqui buscar informação e dar a sua opinião neste projeto. Eu gostaria de perguntar para o doutor Lucas, vou colocar 2 cenários aqui. No caso da Prefeitura, do Poder Executivo, resolver conceder todos os serviços prestados pelo SAI, é obrigado se instalar a agência reguladora? E no caso de se fazer apenas a captação e o tratamento, a parte de troca de adutoras, manutenção, ficar ainda pela responsabilidade do SAI, também se faz ou não se faz necessário a instalação de uma agência reguladora? Bom, na verdade, me parece que há uma certa, talvez,
não tenha deixado muito claro isso. Há uma certa confusão. Com relação ao SAI, ele é uma autarquia. Se é uma autarquia, presta serviço público. Então, falaram muito aí de privatização. Impossível privatizar a autarquia. Ou você termina a autarquia, né, e faz uma empresa, certo? Ou concede todos os serviços que a autarquia presta para a iniciativa privada. Não tem outra forma. Então, privatizar a autarquia, isso, pelo menos, não existe. Pelo menos pelo processo de privatização, a privatização se dá em razão de empresas estatais. O que me parece é que nós temos aí a questão do SAI, né, que é uma autarquia. Então, se houver, evidentemente, a concessão dos serviços que o SAI, porque o poder público, o poder executivo, ele pode, evidentemente, cassar essa concessão dada à autarquia, se ele achar que não há mais interesse público, ou se achar que há, por exemplo, problemas de qualidade na prestação do serviço, ele pode cassar esse serviço e, evidentemente, atribuir para empresas privadas, prestadores de serviços, né? Não grupos, por exemplo, turísticos, não, é prestador de serviço, que vai prestar o serviço, né? Então, eu queria deixar claro, a questão da privatização, isso para a autarquia, pelo menos, não há na história ter acontecido isso. Agora, se, porventura, o Poder Executivo, a administração pública direta, achar que a autarquia que fornece o serviço, a prestação de serviço, no caso, a água, ou o saneamento básico, enfim, achar que ela não presta mais esse serviço com qualidade, com modicidade tarifária, com universalização, né? Ou seja, houver aí, por exemplo, um descumprimento dessa concessão, ele pode simplesmente cassar essa concessão, no caso é uma questão de caducidade, e, evidentemente, atribuir isso em outro processo de licitação para ou uma empresa estatal, ou até mesmo para uma autarquia, ou até mesmo para uma empresa privada. Isso ele pode fazer. Certo? Então, me parece que a questão de conceder todos os serviços, ele pode fazer. Isso não é problemático. Eu não sei se eu respondi aí a primeira. Não, eu gostaria de saber se é obrigado por lei ter a agência. Tá, ótima pergunta. Na verdade, é o seguinte, não há obrigatoriedade. Né? Agora, se o município de Barretos quiser prestadores de serviço privados, principalmente estrangeiros, vai ser um pouco complicado. Isso é uma análise, estou dizendo, pelo cenário internacional. Eu não posso te afirmar que isso irá acontecer, mas eu posso te dizer que, pelo cenário, pela experiência internacional, pelo cenário brasileiro, né, se houver a captação de investimentos estrangeiros para prestação de serviço público, não estou dizendo com relação a turismo, né, mas para prestação de serviço público, esse é o modelo regulatório. Esse é o modelo regulatório adotado hoje, né? Bom, mas aí para a questão do saneamento básico, é isso? Bom, pela lei aqui do saneamento básico, me parece aqui, ó, incumbe a entidade reguladora e fiscalizadora. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado, que não necessariamente eu posso ter uma agência reguladora, eu posso ter um órgão de fiscalização e regulação. Eu não preciso ter uma agência reguladora, eu posso ter um órgão do Poder Executivo para fazer isso. O fato é que o modelo regulatório, hoje previsto, ou pela experiência internacional, é a das agências reguladoras, certo? Então, quer dizer, não há obrigatoriedade. Agora, existe aqui, pelo que posso, evidentemente, dar uma analisada um pouco mais, porque me mostraram aqui uma legislação a respeito de saneamento básico, que diz aqui que incumbe, né, a regulação e fiscalização. Mas não existe obrigatoriedade. Porque, se existisse obrigatoriedade, todos os municípios, estados, né, teriam que ter uma agência reguladora. Né? E o que não acontece. Vereador Juninho Leite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite.
Boa noite a todos presentes. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa e ao vereador Cipriano dessa audiência pública. Quero parabenizar também o Executivo por estar dando essa oportunidade de vir aqui também esclarecer e fazer seu posicionamento. Eu acho que isso realmente é louvável, a partir do momento que nós estamos tomando uma decisão que vai condizer ao futuro da nossa cidade. Eu acho que a população realmente tem que estar presente. Eu gostaria de fazer uma consideração ao advogado Lucas e também ao Jorge do SAI. O Lucas, eu gostaria de ver o que o senhor acha, Vossa Excelência acha, de quando o prefeito quer fazer uma agência, se o senhor não acha que ele está querendo, dessa forma, trazer a sociedade, as nossas pessoas que vivem no município, mais próximas das decisões e que vai condizer com as tarifas que serão adotadas no município. Que o senhor não acha que seria muito mais tendencioso, ele não estaria descentralizando isso, porque seria muito mais tendencioso ele, dentro do seu gabinete, acertando com uma empresa? Eu acho que ele está querendo tirar isso dele e passar para a sociedade decidir. Meu ponto de vista. Eu gostaria que o senhor achasse, que o senhor falasse sobre isso. Eu estou vendo no prefeito querendo que a população tome a decisão, quando ele quer criar uma agência, quer tirar de dentro do gabinete esse tipo de decisão. Acho que seria bem menos tendencioso com a agência do que dentro do gabinete. E gostaria de perguntar ao Jorge, quando você diz que a solução hoje para que o SAI possa resolver seus problemas seria cortar cerca de 3.500 isenções, aumentar o valor da água e aumentar o valor do esgoto. O senhor não está achando que seria um pouco de egoísmo de vossa parte para com a população barretense, que é cerca de 110 mil habitantes, você tirar a isenção de famílias, onerar a água para toda a população barretense, e, por causa de uma agência que apenas virá para regulamentar o serviço, não vai trazer prejuízo nenhum para o SAI, porque não se fala em momento nenhuma de privatização, e sendo que também os empregos de todos os funcionários do SAI estão garantidos e vai trazer mais condições para a nossa cidade se desenvolver? O senhor não acha que seria um pouco de egoísmo de você querer onerar toda a população barretense e querer aumentar a água e cortar isenções do nosso município? Gostaria só essas duas perguntas, senhor presidente. Bom, respondendo à questão, o modelo regulatório realmente ele traz, como sendo um dos pressupostos, a autonomia. O que seria a autonomia da agência? De ela poder decidir, né, sem as ingerências políticas do núcleo duro do governo, ou seja, no caso, do Poder Executivo, tomar as suas decisões, ter o seu corpo administrativo, o seu corpo técnico, os seus instrumentos de regulação, enfim, a ideia é trazer autonomia para essa entidade. Nada melhor dentro de uma complexidade hoje que existe quanto à prestação de serviço público. Você está criando uma entidade específica para regular e fiscalizar o serviço público. Especialidade, né? Com relação à participação da sociedade, se nós formos cumprir com toda a legislação, se nós formos cumprir com todos os institutos e requisitos da agência, evidentemente que existe maior participação da sociedade nesse caso. Por quê? Você tem audiências e consultas públicas, você tem controle social a partir da ouvidoria, você tem participação da população nas decisões do conselho diretor. Então, evidentemente, pode até ter um conselho de regulação, que é uma das propostas de criação. Então, quer dizer, essa autonomia, ela se legitima, porque, olha só, a preocupação da agência não é com, talvez somente com os investidores, com aquele que vai prestar o serviço. Exatamente, a ideia é ter um controle externo para que legitime a autonomia da agência e para que ela possa, então, proteger o interesse público. Então, o controle externo da população, evidentemente, dentro de uma entidade da administração pública indireta, pelo fato de ela ser criada especificamente para regular e fiscalização, isso é condição sine qua non para a sua autonomia. Porque, senão, não é uma entidade autônoma,
senão não é uma entidade voltada para a regulação, se não houver participação. É evidente que ela tem maior participação em relação às decisões que são tomadas junto ao Poder Executivo no seu núcleo duro, né, junto com o prefeito, enfim. O fato é que existem outros mecanismos também de controle do que o prefeito faz, mas o fato é que, para a regulação, a agência ela traria, se houvesse o cumprimento da legislação, ela traria maior autonomia legitimada por esse controle social. Minha concepção. Respondendo aí a sua pergunta, você colocou que eu estaria aumentando a tarifa, que estaria retirando isenções. Eu não pedi em momento algum para retirar todas as isenções. Seria uma revisão dentre elas. Você concorda comigo que um vereador tem condições de pagar água? Nós temos vereadores aqui isentos, porque mora num bairro de isenção. Foi o que eu disse. Vamos rever. Enquanto quem deveria ser isento seria uma pessoa que mora, por exemplo, no Santana, ou em outro lugar, que tem 4 ou 5 filhos e tem uma conta de 40, 50 reais de água. E ele pega essa conta e leva ali no 25 de dezembro, onde é que é a instituição de caridade, e eles pegam esse talão e vão lá no SAI pagar. Isso sim deveria ser revisto. Eu acredito que esse cidadão poderia ter uma isenção, não um vereador, uma outra pessoa com um emprego bom, com uma renda boa, deveria ter a isenção. E sim um pai de 4 ou 5 filhos, cortador de cana ou qualquer outra coisa com uma renda de um salário mínimo, uma dona de casa aí que seja talvez separada do marido, que more sozinha, tenha 2, 3 filhos para criar. Eu pedi para rever. Eu acredito que ela poderia até passar de 10 metros cúbicos para 40, para 50, desde que a pessoa prove lá na promoção social que ela não tenha condições de pagar. Pegue um atestado de pobreza ou qualquer coisa que eles peçam. Eu não pedi para isentar, não tirar a isenção dessas pessoas. Eu pedi para rever os critérios e para ver quem realmente precisa e quem realmente não precisa, porque os gastos são os mesmos, alguém paga por isso. A tarifa, no caso, eu pedi uma revisão da tarifa de esgoto para que o SAI tenha condições, que você deve ter visto hoje, que teria condições de fazer os investimentos necessários sem haver a necessidade de fazer uma concessão. Eu provei pelos números que você pode muito bem construir uma estação de água, uma estação de tratamento, um poço artesiano, qualquer outra coisa com recursos próprios do SAI, como ele vem fazendo há mais de 20 anos, já que tem o projeto que eu expus ali, da ampliação da Pereira, já prevendo tudo isso, com os itens que eu coloquei, que você deve ter ouvido, que se o SAI hoje tiver uma revisão tarifária do esgoto, das isenções, para realmente atender quem precisa. Não é só simplesmente quem mora num bairro que está na isenção que receba. Então, só revendo para você que, se rever e a gente colocar a tarifa de esgoto, o SAI tem condições de construir a ETA que está pedindo. Só isso. Não, mas, Carlão, o que ele quis fazer referência, talvez tenha vereador que é casado novo, não consome os 10 mil metros e pertence a uma... Tranquilo, ó, volto a falar, nós estamos em alto nível, vamos continuar em alto nível. Com a palavra, vereador Milton Ferreira Neves. Silêncio, pessoal. Boa noite a todos. Na pessoa do nosso presidente Paulo Correia, quero cumprimentar todas as autoridades presentes, pessoal da mesa, e cumprimentar toda a galeria que veio participar dessa audiência pública. Eu acho que é um dever de cada cidadão poder vir aqui para se esclarecer, ouvir e tirar as dúvidas. Eu acho que essa noite foi uma noite oportuna para isso. Foi muito bem pensada essa audiência e foi de bom grado a todos nós.
e está sendo de um alto nível. E a minha pergunta, eu fiquei assim um tanto preocupado em relação. A minha pergunta é para a engenharia. Fiquei um tanto preocupado com a estação do bairro lá do Pereira. Se existe algum laudo que atesta de engenharia, se está condenado ou não aquela estação de tratamento lá de água e que é tão assim do lado nobre da nossa cidade, e se ela vai continuar fornecendo normalmente, porque pelo visto está assim bem deteriorada, e existe algum problema futuro que venha parar de atender aquela parte da nossa cidade ou não? Miltinho, lá realmente tem um problema no reservatório, estamos cientes disso, tanto que nós já fizemos um processo licitatório para construir um reservatório ao lado, era um reservatório metálico, e então nós iríamos desviar a água do reservatório danificado para o reservatório novo, para nós podermos recuperar aquele reservatório existente. Só que houve o imbróglio jurídico, e não foi possível, então, darmos sequência, até mesmo porque o reservatório de concreto, que nós optamos posteriormente, ele é mais caro e nós não temos recurso. Então, existe, sim, essa preocupação nossa com o reservatório, e, como eu já disse, nós já anunciamos à imprensa que no dia 11 nós vamos estar parando para fazer várias obras, dentre elas a recuperação ali daquele reservatório. Nós vamos estar esvaziando ele, entrando dentro e fazendo os reparos. Então, inclusive, já existe um protocolo já do município, do prefeito, junto à Defesa Civil Estadual, pedindo justamente recursos para esse novo reservatório. Então, nós estamos cientes, estamos trabalhando para isso, mas o que faltou até algum momento foi assim, um recurso para estar fazendo um novo reservatório. Com a palavra, o doutor Francisco. Boa noite a todos. Queria parabenizar essa casa, na pessoa do senhor presidente, pela iniciativa, tá certo? A pergunta é para o doutor Lucas. Se for terceirizado, só a captação de água, se o próprio SAI poderia regular e fiscalizar o investimento privado. E, no meu entender, essa discussão está só começando, e tem muito que se estender, e temos muito que aprender, muito que ouvir, muito para assimilar. Só isso. Bom, eu, sinceramente, não analisei a legislação a respeito do SAI, mas, se porventura, me parece que, evidentemente, ele é responsável, não só pela prestação do serviço, como também pela regulação dessa parte de água e esgoto. Então, ele teria competência, se porventura existir na lei essa atribuição, de regular, né, qualquer serviço terceirizado. Então, correspondente à sua atribuição, evidentemente. Né? Então, é uma autarquia, a autarquia presta serviço público, dentre eles, a de normatização e regulação. Né? O fato é que a agência reguladora ela tem uma competência muito maior do que uma autarquia. Então, por exemplo, a agência reguladora ela normatiza, estabelece normas, né? Chega até a ser quase legislativa a função. Não é legislativa porque não chega a ser o poder legislativo. Então, a agência ela tem maiores atribuições que uma autarquia comum. Né? Só que, se pela legislação que criou a autarquia, porque tem que ser criada por lei específica, e parece que tem uma lei, 1.300, salvo engano, né? Estiver como atribuição a parte de regulação, né, de regulação que eu digo, de regulamentação, não vou colocar o termo regulação porque isso cabe à agência, mas regulamentação e fiscalização ela pode fazer sem problema nenhum, havendo, entre aspas, uma terceirização, ou seja, passagem de um serviço para um terceiro. Na minha concepção, mas fazendo aqui a grande ressalva de que não analisei a legislação correspondente ao SAI. Não foi objeto do convite que foi a mim feito.
Com a palavra, o senhor Augusto Ferreira Santos. A minha pergunta é o porquê os independentes têm 75% de isenção de água. A estação rodoviária deve mais de R$30 mil de água e não é cortada. E se o SAI é uma empresa que vem fazendo tudo com os recursos próprios, por que precisaria de Armub agora para poder fazer uma terceirização para a captação de água, se já fez obras aí que até parece faraônica, no caso das estações de tratamento de esgoto, que é 100% nós temos hoje, sem precisar de concessão e nem de empréstimo para endividar o município. Obrigado. Responde. É para você. Né? Ah, tá, desculpa. Eu queria informar o seguinte. Com relação à isenção de água, existe uma legislação que é pertinente para isso. Essa legislação já é antiga, eu não me recordo o número dela, mas ela não foi criada agora, já vem assim de longa data. Então, todas as entidades que se encaixam naquela questão de filantropia e outras questões mais, ela tem o atendimento da isenção. Então, o clube ele se encaixa dentro daquelas questões da filantropia. Assim como Santa Casa, como foi citado aqui, o 25 de dezembro, Mitra Diocesana. Então, isso é um atendimento à legislação. Se ela atende aqueles requisitos, então ela tem o direito à isenção. Com relação aos... O senhor falou... É que eu não prestei muita atenção, porque o senhor não avisou para quem que seria direcionada aí a pergunta. Com relação aos investimentos, né, que sempre foram feitos com recursos próprios, sim, sempre foram feitos com recursos próprios. Né? E para isso existe a questão da tarifa, do reajuste das tarifas. Né? Então, existe sim esses investimentos foram feitos ao longo dos anos, mas existe a questão da política tarifária. E com relação a... O senhor falou da rodoviária. Da rodoviária, existe o débito, mas vem sendo pago. Então, existe o débito, sim, mas vem sendo pago, como também existem aí vários fornecedores populares, residências, que também existe o débito e as pessoas procuram a autarquia para negociar e pagar o seu débito. Né? Então, existe esse débito, mas ele vem sendo pago e negociado. Buque, aquela hora eu te fiz uma pergunta, talvez você esqueceu de responder. A prefeitura paga? Os órgãos públicos pagam a... As escolas, elas têm a emissão da fatura mensal, e como vai para a sua casa, nós emitimos a fatura e enviamos à prefeitura. Então, é feito o faturamento dessas contas, sim. E os demais órgãos, como postos de saúde, os demais locais pertencentes ao paço municipal, existe o envio dessas contas mensalmente para a prefeitura. Então, é feito, sim, o envio e a cobrança dessas contas. Só para tirar a dúvida. Com a palavra, o doutor Júlio Vilela. Boa noite. Cumprimento o presidente em nome das autoridades. Boa noite a todos os presentes. Em relação ao projeto de lei número 77, institui a estrutura da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, permitidos, autorizados e contratados no município. Talvez, Eliazar, como sugestão, fosse retirado permitidos, autorizados e contratados, até mesmo, talvez para atender à lei orgânica do município, principalmente naquele que concerne o artigo 157, 159, alguma coisa assim. Eu não sei se caberia aqui ficar somente o concedidos. Talvez até uma proposta do Dr. Lucas. No artigo 2º,
quando fala nos demais serviços públicos, poderia essa agência ser como ela é multirreguladora, haver câmaras setoriais dentro dessa agência? Como o objetivo dela é uma modernização, talvez de trazer novas empresas para o município, para a exploração, e também trazer eficiência para os serviços prestados, no parágrafo 2º foi até algum assunto quando retirou a distribuição. Se a intenção também é para essa eficiência, por que não também colocar, então, essa distribuição, se houver um benefício ao município? E talvez, Jorge, quando você disse da isenção que houve lá no passado, até mesmo pela legislação, pela Câmara, talvez, se houvesse agência, talvez não haveria essa isenção, porque pela modernização de uma agência que vem trazer, talvez, benefícios para o município, vem trazer, talvez, a modernização, isso talvez não aconteceria. E um dos assuntos que foi tocado aqui foi quanto ao rebaixamento do poço, principalmente do Poção. Talvez eu deixo como uma sugestão, também, num próximo assunto, a gente pensar em discutir sobre a política de uso de regulamentação das águas termais. Então, era só isso. Obrigado. Bom, Júlio, vou resumir bem rapidinho aqui. Na verdade, doutor Lucas, quando a gente propôs esse projeto de lei, como já foi muito bem ventilado, nós temos apenas 7 municípios, e a gente foi buscar algumas experiências e trouxemos algumas coisas interessantes da primeira, que é em Cachoeira do Itapemirim, e depois buscamos algumas coisas de Joinville. Na verdade, a exigência é dos investidores que querem garantia dos investimentos, ou seja, eles querem alguém que faça, que arbitre, para que ele realmente tenha garantias de que ele não vai colocar o dinheiro aqui, depois olha para ele e fala, olha, não tem como. Então, a agência ela tem essa incumbência. Agora, diante daquilo que nós já ouvimos, eu acho que a gente está aqui exatamente para isso, para um processo de aperfeiçoamento. Ninguém trouxe aqui uma palavra pronta, acabada, e até por isso já elogiamos todos nós aqui a iniciativa da Câmara de abrir a discussão, de falar com todos, de ouvir o SAI, o prefeito tem feito isso. Então, a gente está aqui exatamente nesse processo de amadurecimento, de trazermos para a mesa de discussão todas as propostas, e aí todas elas com certeza serão bem-vindas. Quanto à questão das câmaras temáticas, obviamente que isso é uma saída interessante, visto que a agência se vinga, ela é multissetorial. Eu acho que, na verdade, foi bem tocado aqui a respeito da questão. A figura da agência ela se legitima em razão da sua autonomia, mas também pelo fato de ser um modelo adotado hoje pelos investidores, em especial investidores estrangeiros, que pretendem investir na parte de prestação de serviço público. Isso é fato, não há... É claro que as agências passam por críticas, mas isso é fato. Isso é um fato constatado, até porque nós fomos buscar, numa experiência norte-americana, essa figura, né? Então, isso é fato. Com relação à agência, pelo menos a proposta aqui, como ela é multissetorial, evidentemente que eu posso especializar as funções de fiscalização e regulação para cada um dos setores. Eu posso estabelecer órgãos dentro da agência que tratarão, pelo menos no aspecto técnico, é claro que a decisão fica ainda a cargo do conselho diretor, mas pelo aspecto técnico, né? Ou seja, na parte técnica ela pode haver uma segmentação por câmaras ou por órgãos, né? Por sinal, o projeto de lei da Lei Geral das Agências traz como proposta também para o Poder Judiciário a especialização de marcos regulatórios. Olha só onde nós estamos chegando, né?
Quer dizer, o Poder Judiciário ter varas especializadas em marcos regulatórios, porque eu vou dizer, o Poder Judiciário muitas vezes não entende absolutamente nada de regulação, né? Então, aí, quando a decisão da agência cai no Poder Judiciário, existe toda uma problemática, né? Depois aí o juiz vai ter que pedir perícia, enfim. Quer dizer, se tem que pedir perícia, não precisa de agência, né? Porque o mérito é da agência, o mérito de decidir é da agência reguladora. Então, evidentemente que a especialização ela é de fundamental importância, até porque, né, os serviços públicos hoje são prestados de forma complexa, né? Então, por exemplo, você tem prestação de serviço de telefonia, aí você tem o setor de telefonia fixa, o setor de serviço móvel pessoal, TV a cabo, internet, quer dizer, tem vários setores que, de uma hora para outra, se convergem, né? No meu celular tem telefonia, internet, TV a cabo, quer dizer, é evidente que a agência ela precisa ter especialidade para regular esses setores, né? Então, a formação de órgãos específicos, isso é possível. Eu só não consegui entender a questão da distribuição, porque realmente eu perdi. Não sei se a pergunta foi para mim ou foi para o pessoal da SAEB. Como? Bom, eu realmente não peguei essa parte de distribuição, mas isso pode ser estabelecido em marcos regulatórios, né? A questão grande, a questão maior que eu acho interessante, né, a discussão, é que trata-se de uma agência reguladora multissetorial, razão pela qual ela pode se estabelecer alguns marcos regulatórios gerais, mas ela vai ter que trazer uma certa tecnicidade para regular esses setores com as suas particularidades, né? Então, isso é bastante importante aí. Com a palavra, o doutor Reginaldo. Reginaldo, só um minutinho. A pergunta da isenção também? Pode responder, Jorge. Desculpa aí que eu não percebi. Respondendo aí à pergunta do doutor Júlio, se caso tivesse a agência reguladora, se seria feito essa isenção da referência de agosto de 2006. Como até agora foi dito, o Conselho de Diretoria da agência seria indicado pelo Poder Executivo. Dificilmente eu acredito que alguém no Poder Executivo iria indicar alguém que não fosse um amigo ou alguém que esteja compartilhando as mesmas ideias que ele. Dificilmente colocaria um adversário político ou qualquer outra coisa para ter conflitos nas coisas, e colocando que foi de interesse da população essa isenção, e a agência está sendo criada para defender os interesses da população, haveria, sim, essa isenção. E botando também que essa isenção foi passada pela Câmara, que realmente, na época, e foi até hoje, é eleita pelo povo para defender os interesses dela. E eu já coloquei, respondendo até do Juninho, a oportunidade que ele falou de ter aumentado para as tarifas, tal, em vez pela criação da agência. Hoje, o que vai ser decidido pela agência, todas as revisões tarifadas e tudo, é passado primeiro aqui pela Casa, pela Câmara. Então, eu acredito que já existe essa fiscalização, que essa agência, na realidade, já existe e está montada aqui dentro, que vocês são os membros delas que fiscalizam isso a todo dia, qualquer coisa que seja feita pela Prefeitura, pelo SAI ou em qualquer órgão público existente aqui em Barretos. Com a palavra, o doutor Reginaldo. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar, parabenizar o presidente da Câmara por ter convocado, através de edital, essa audiência pública. Sim, a propósito do requerimento do vereador Aparecido Cipriano. Então, eu penso que foi uma feliz iniciativa. Também quero cumprimentar o professor Lucas, meu colega da FEB, que mesmo sem ter, vamos dizer assim, se debruçado especificamente sobre o projeto
do SAI, sobre a questão do SAI, né, e a questão da água. Ele veio falar, de uma maneira geral, sobre a questão das agências, e falou muito bem, colocou muito bem, que é um instituto moderno, instituto que transfere poder para a população, chamando a população para participar da regulação dos serviços públicos. Mas eu gostaria de perguntar a opinião dele a respeito de alguns aspectos que me parecem importantes que nós temos que analisar. A primeira questão é a seguinte, é que a Lei Federal 11.445, de 2007, ela estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Esta lei, no seu artigo 2º, ela inclui, no inciso 3, como um serviço de saneamento básico, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Então, toda a política e os procedimentos relativos a essas áreas deverão se adequar à Lei 11.445, né? No artigo 58 dessa Lei, 11.445, essa lei estabelece um prazo, para os contratos atualmente em vigência, né? Diz o seguinte, que vencido o prazo no contrato, deverá ser feito um novo contrato. E esse prazo é dado até o dia 31 de dezembro de 2010. Ou seja, até 31 de dezembro de 2010, os contratos em andamento continuarão em vigor. Mas, a partir daí, qualquer novo contrato que for realizado deverá se adequar a essa Lei 11.445, que exige, no seu artigo 12, a existência de um órgão regulador. E diz mais, no seu artigo 11, que são condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação desses serviços públicos de saneamento básico, a existência de plano de saneamento básico, a existência de estudo comprovando a viabilidade, enfim, uma série de condições, e onde inclui também a existência do órgão regulador, que poderá ser um órgão municipal ou então um outro órgão do próprio Estado de São Paulo, no caso, né? Então, se há necessidade de novo contrato, de reforma de contrato, de uma nova contratação, sempre mediante licitação, essa contratação deverá obedecer os termos dessa lei e exige, portanto, a agência reguladora, que poderá ser do município ou do Estado, né? Então, aí a questão que nós chegamos, qual que é? Nós precisamos saber se há necessidade de novo contrato. E aí, no caso, só seria para captação adicional de água, porque, para continuar captando a quantidade já existente hoje, não há necessidade de novo contrato, porque ela é feita diretamente pelo próprio SAI. Então, não seria o caso da agência reguladora. Mas, se houver necessidade de uma captação adicional, então haverá necessidade de um novo contrato, a não ser que o próprio SAI consiga fazer essa captação adicional. E, se ele conseguir fazer essa captação adicional, para que ele possa fazer isso, pelo que eu concluí agora, e eu até quero reformar essa pergunta, e também reforçando o que o Juninho perguntou, pelo que eu concluí, há necessidade de revisão das isenções e de revisão das tarifas, de aumento das tarifas. Quer dizer, das duas, uma. Ou o SAI tem condições de fazer os novos investimentos sem novos contratos, e, para isso, vai ter de fazer revisão das isenções e aumento das tarifas, essa é uma possibilidade, ou então, se não for assim, haverá necessidade de novo contrato, nós teremos que criar a agência até o prazo de 2010. Eu acho que é isso que eu queria fazer, essa pergunta para ele, se ele vê mais ou menos dessa forma também, e a questão do SAI, né, saber se o SAI realmente precisa se ele tem condições de fazer essa nova captação sem novos contratos, ou se ele vai precisar de novos contratos. Bom, com relação à lei de saneamento básico, mais uma vez eu vou colocar aqui, na verdade, o convite foi no sentido de analisar a figura das agências reguladoras, né? E, evidentemente, que as agências reguladoras ela trabalham em vários setores. Não analisei a legislação de saneamento básico, né? A minha área de especialização, por exemplo, com relação às agências reguladoras,
não só na sua caracterização, mas também, por exemplo, com relação a serviço público, a área de telecomunicações, a área, enfim. Mas o fato é que eu não sei como é que está a legislação, se está como órgão regulador ou como agência reguladora, porque eu posso ter um órgão regulador que não seja agência, né? Eu não sei se... exatamente. Eu não sei, sinceramente, eu não sei a respeito da legislação em análise, né? Oi? Isso. Se for uma agência reguladora, né, aí, evidentemente, precisa todo esse processo de criação. Agora, eu vou ser muito sincero, não conheço a legislação com relação ao saneamento básico, especificamente nessa questão, né, porque, como eu disse, a ideia aqui era fazer uma audiência pública no aspecto de caracterização das agências reguladoras, né? Quanto a parecer jurídico ou não a respeito disso, evidentemente que a gente poderia analisar um pouco mais de forma específica. Pelo que a legislação diz, né, a elaboração de novo contrato, né, evidentemente passando por licitação, é passível, né, de regulação por esse órgão, que eu, sinceramente, não sei se é uma agência reguladora, né? Então, a gente pode dar uma série de interpretações com relação a esse dispositivo. Se está expressamente a agência reguladora, tem que passar por esse crivo, ou seja, a necessidade de criação. Se não houver a figura da agência reguladora, essa regulamentação pode ser feita por um órgão, ou pode ser feita até por uma autarquia criada. É claro, a ideia hoje, pelo Programa Nacional de Desestatização, pelo Plano Diretor de Reforma do Estado, é a criação de agências executivas e reguladoras para funções exclusivas do Estado, em especial a regulação. É evidente que é um modelo adotado hoje pela legislação federal, por norma constitucional. Então, é claro, a tendência é a criação de uma agência reguladora. Digo a vocês que trata-se de um grande desafio para o município. Eu não estou dizendo aqui que a agência reguladora é ruim, não se deve criar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe um panorama atual que deve ser levado em consideração para a criação da agência reguladora, para que ela não sofra os mesmos problemas que nós tivemos com relação às agências federais, com relação às agências estaduais e municipais. São exemplos que nós podemos adotar, são exemplos que nós podemos analisar para que a gente possa configurar uma agência sem essas deficiências. Não estou dizendo que não se deva criar uma agência municipal. Não, pode-se criar uma agência municipal. E desde que haja, evidentemente, o cumprimento daqueles requisitos. Desde que haja, por exemplo, um marco regulatório bem definido, como parece que há quanto a saneamento básico. Agora, a agência é multissetorial. Ela é multissetorial por quê? Porque ela regulamenta outros setores. E qualquer outro tipo de serviço. Então, quer dizer, é necessário que faça um diagnóstico a respeito dessas outras estruturas que já existem, para que essa agência, se porventura for criada, ela não passe por esses problemas de contingenciamento, de vacância de cargos, né, de ingerências políticas ou corporativas, de captura da agência por interesses privados. Enfim, esse modelo regulatório é o modelo atual. Mais uma vez eu digo, é um modelo atual. Ele é moderno? Não, ele existia por exemplo, na Revolução Industrial da Inglaterra. Já havia agência reguladora na Inglaterra, no século XIX. Só que ele é um modelo hoje escolhido pelos investidores estrangeiros, pelos investidores privados. Por quê? Autonomia, marcos regulatórios, né? E autonomia decisória, sem passar por ingerências políticas. Porque é duro, né? Você vai investir num país em que o marco regulatório muda de 4 em 4 anos, porque muda o governo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou investir meu dinheiro nesse sentido? Por isso que os mandatos dos conselheiros, né? Ou seja, dos diretores, eles devem ser mandatos fixos e não coincidentes com o mandato do chefe do Poder Executivo. Para que esses marcos sejam o quê? Fixos, para que esses marcos sejam respeitados. Essa é a ideia.
A agência reguladora não é, olha, não, a agência reguladora vai acabar com... Não vai acabar com nada. Na verdade, a agência reguladora é um modelo institucional hoje aceito no programa de desestatização e no plano diretor de reforma do Estado. Esse é o modelo aceito. Né? Se querem investimentos estrangeiros, vai ser esse modelo. Não tem outro modelo. Se existisse outro modelo, tudo bem, a gente poderia buscar outras. Né? Então, quer dizer, é o modelo hoje aceito. Então, não é que a agência é ruim ou boa. O fato é que nós temos uma experiência ainda um pouco pequena com relação a marcos regulatórios. Mas, se for criar uma agência, é interessante buscar fazer esse diagnóstico com relação às demais agências, com relação à legislação pertinente das agências reguladoras, para que não venha a ter esses problemas que acontecem hoje no panorama atual. Né? Ingerência, deficiência com relação à regulação, enfim, contingenciamento de recursos financeiros, captura das agências reguladoras por interesses privados, enfim, falta de relação entre a agência com órgãos de defesa do consumidor, com órgãos de regulação econômica, né, de concorrência. São questões que devem ser analisadas para que, né, se porventura for criada a agência, para que ela não sofra esses problemas aí. Né? Isso é mais ou menos nesse sentido. Tá. A questão que você colocou com relação às possibilidades da criação da agência ou a questão de revisão tarifária e das isenções. Gostaria que você colocasse também, doutor Reginaldo, que a questão também que eu levantei aqui com relação ao tratamento de esgoto que é feito pelo frigorífico Minerva, que é feito pelo Friboi, que até... a questão aí dos independentes, 75% de isenção, a questão de buscar recurso é importante. Eu sou contra também alguma revisão tarifária que vá prejudicar a população. Agora, com a palavra, Delaios Santos Raimundo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos da mesa, vereadores, funcionários, cidadãos barretenses. Sou representante do PROCON Municipal de Barretos, estou representando a senhora Joana Soleide, que está em São Paulo, agilizando uma certa celeridade de alguns documentos para a fiscalização do nosso município. Percebi que houve uma lacuna aqui na lei quanto a procedimentos, como disse bem o doutor Lucas, quanto ao relacionamento com o órgão de defesa do consumidor, como será feito a solução de conflitos, vai existir um processo administrativo, não existindo, qual vai ser o andamento, a ouvidoria geral do município está vinculada, fere a autonomia, o princípio da autonomia da agência. Então, percebe-se que ainda falta alguns detalhes para que essa agência seja, de fato, boa, né, para os nossos cidadãos e consumidores, se houver relação de consumo. Né, o entendimento de relação de consumo do PROCON municipal e o convênio com a Fundação PROCON de São Paulo é que a relação de consumo existe quando há uma contraprestação direta e não indireta. Então, um exemplo para nós entendermos, quando nós pagamos uma fatura do SAI, por exemplo, existe uma contraprestação direta desse serviço, ou seja, há relação de consumo. Agora, quando eu vou até um posto de saúde e tem um problema ali, eu não estou pagando diretamente, eu pago indiretamente por um tributo, um imposto. Então, não há relação de consumo. Havendo relação de consumo, o consumidor vai reclamar no PROCON ou na agência? Qual é o processo que vai envolver, qual é a localização, que vai ter uma ouvidoria, né, quantos funcionários, qual que é o espaço físico. Eu tenho essa preocupação, só para concluir,
eu tenho essa preocupação porque nós temos 20 anos atuando aqui no município de Barretos e existem falta ainda de recursos materiais e pessoais. E não é fácil atender reclamações. Pode-se ter uma ideia de quando você tem um conflito de relação de consumo pessoal, você demora horas e horas, ou dias e meses até, para resolver. E nós temos atendimento diário de 70. Então, isso gera um certo problema. Qual será o aparelhamento, de uma forma geral, porque está um pouco assim, confuso e tem várias lacunas nesse sentido. Haverá uma uniformização, né, vamos assentar, vamos negociar, vai ser a competência dividida. Só um exemplo também, a lei antifumo que vai entrar em vigência no dia 7 de agosto, existe a competência para não haver conflitos entre a secretaria, entre a Vigilância Sanitária e o PROCON. E houve uma reunião para uniformizar todas as leis, as competências. Vai haver isso entre PROCON e a agência. Gostaria de deixar aberto para qualquer um que se achar necessário de comentar sobre o assunto. Pode ser o senhor prefeito, o primeiro palestrante, ou o doutor Lucas. Agradeço a oportunidade. Bom, você tocou num assunto extremamente importante, por sinal, objeto do projeto de lei geral das agências reguladoras, que é a instrumentalização, vamos dizer assim, da relação entre as agências, não só quanto aos órgãos de defesa do consumidor, mas também com relação aos órgãos de defesa da concorrência. Por exemplo, a gente pode pegar a relação de uma agência federal, uma Anatel, com o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? Que é um órgão de defesa da concorrência. Então, é um ponto crucial, evidentemente. Existe, na verdade, algumas explicações doutrinárias, não legislativas. Ou seja, nós temos um projeto de lei que visa resolver esse problema, que é a relação entre essas duas entidades, né, ou uma entidade e um órgão, na proteção dos direitos do usuário, que não deixa de ser um consumidor, usuário do serviço, né? Então, a explicação doutrinária é o seguinte: quando se tratar de problemas individuais, como você mesmo colocou aí, de prestações diretas, né, isso cabe aos órgãos de defesa do consumidor. Agora, quando o problema for sistêmico, em que envolva mais de um consumidor, ou seja, envolva uma coletividade de usuários, e que comprometa o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos sob regulação, dos contratos de concessão, aí ficaria a cargo da agência. Então, essa é uma explicação, como eu disse, doutrinária, que, na prática, não resolve muito. Na prática, não resolve muito, porque haveria necessidade de uma instrumentalização desse procedimento. Por que eu digo na prática não resolve muito? Porque já houve uma tentativa, por exemplo, de relacionar a agência com órgãos de defesa da concorrência. Esse exemplo que eu passei para você a respeito da Anatel, existe lá na Lei Geral de Telecomunicações, né, o artigo 7º na Lei Geral de Telecomunicações, dizendo o seguinte: olha, essa relação se dará da seguinte forma: a agência reguladora faz toda a parte de investigação administrativa a respeito dos atos de concentração ou a respeito de infrações de ordem econômica. Então, ela faz toda a parte de processo administrativo de investigação, e esses relatórios que serão gerados serão submetidos à apreciação do CAD, que é o órgão de defesa da concorrência competente, de acordo com a Lei 9.884, de 94. Então, ela faz a parte de fiscalização, porque trata-se de um setor da área dela, de telecomunicações, passa essas informações para o CAD, e o CAD decide, né, a respeito se há ou não concentração econômica, se há ou não casos de abuso de poder econômico, se há ou não infrações de ordem econômica. Então, a agência faria esse procedimento administrativo investigatório. Agora, existem alguns problemas. Por quê? Esse procedimento investigativo não é só de competência da agência. O Ministério Público pode fazer. O que mais? O próprio PROCON pode também trazer informações a respeito se há ou não abuso do poder econômico, se há ou não infração de ordem econômica. Então, quer dizer, existe um problema aí de instrumentalização de relacionamento
entre a agência e esses demais órgãos. O que pretende o projeto de lei geral das agências reguladoras é tentar solucionar esse problema. Mas, hoje, não existe, dizendo de forma técnica, né, legislativo, maiores detalhes a respeito. O que existe é uma fundamentação doutrinária jurídica, dizendo que, se for questões individuais, o PROCON ou os órgãos de defesa do consumidor têm competência. Se tratar de um problema sistêmico que possa prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos realizados e regulados pela agência, aí caberia à agência resolver. Pelo menos até o momento, esse é o panorama. Até o momento, esse é o panorama. Certo? E com relação ao projeto, ele não tem isso, não apresenta essa questão. É uma questão importante, sim. Né? Ele só fala a respeito dos órgãos de defesa da concorrência, mas não instrumentaliza também. Só simplesmente diz que há uma relação com esses órgãos. Então, o projeto traz essa deficiência, na minha concepção, essa deficiência. A última pergunta do vereador Luiz Humberto de Campos Sérgio Capetinha. Senhor presidente, senhores da mesa, senhores vereadores, munícipes que nos honram com suas presenças, nossa boa noite. Eu faço aqui meus agradecimentos ao palestrante da noite, que muito sanou algumas dúvidas nossas. Muito obrigado. A primeira pergunta, senhor presidente, eu faço ao nosso diretor da autarquia do SAI, o Buque. Nós sabemos, é conhecimento de todos, portanto, eu faço a pergunta a Vossa Excelência, que o SAI é deficitário. E qual é o valor? Com a terceirização da leitura, das leituras, se o SAI perde, ele perdeu ou ganhou, e qual é o valor? A terceira pergunta, também a Vossa Excelência, que se o Legislativo der um aval ao senhor prefeito para que ele possa fazer um financiamento, e isso venha a ocorrer, se o SAI tem pessoas competentes no exercício da função para fazer a tal captação que hoje é almejada por todos, principalmente de um trabalho para atender a própria população e aos nossos empreendedores, que aí estão já na mira do nosso desenvolvimento para o lado turístico. A quarta pergunta que eu faço a Vossa Excelência é a água que está sendo destinada, para onde está sendo destinada a água a ser descartada pelo Hotel Barretos Caltri. E qual é a sua vazão? Se ela pode ser reaproveitada. Muito obrigado, senhor presidente. Capetinha, realmente nós temos aí, nesse ano, até o mês de junho, um déficit de em torno de 170, 180 mil reais. Não, esse déficit é acumulado, até o mês de junho. Então, nós temos esse déficit. Mês de julho, ainda não temos esse número fechado. Com relação à terceirização das leituras, houve um pagamento, há um pagamento à empresa que faz esse serviço. E houve também uma melhoria na prestação do serviço, como eu já disse anteriormente, quando era feito anteriormente pelo SAI, que nós não tínhamos a tecnologia para isso, demorava-se 2 meses para poder entregar a conta do consumo que a pessoa teve naquele período. Então, isso já não há mais hoje. No momento da leitura, ele já entrega. Só que eu vejo que também houve aí um aumento da arrecadação. E eu vou explicar o porquê. As pessoas que faziam a leitura, elas hoje trabalham na fiscalização, verificando hidrômetros. E com esse incremento de pessoas, hoje você localiza muito mais hidrômetros parados na cidade, porque se eu tinha 2 fiscais para fiscalizar uma cidade inteira, hoje eu tenho 10 fiscais, 8, 9, 10 fiscais. Então,
Se você for verificar com as empresas de saneamento, as grandes perdas de faturamento das empresas não são vazamentos, são problemas de micromedição. São aqueles hidrômetros que estão lá na casa da pessoa, mas não estão marcando corretamente o que ela está gastando. Então, em vez de ele pagar R$30 na sua conta de água, ele está ficando isento ou pagando ali um valor bem menor. Então, com isso, houve um maior número de hidrômetros sendo constatados com avaria e sendo substituídos, aumentando a receita da autarquia. Além dos populares gatos, né, que são localizados com mais frequência. Então, se você analisar por esse lado, eu não tenho esse número aqui para te passar de cabeça, mas, com certeza, houve um acréscimo na receita da autarquia. Com relação ao empréstimo, o problema não é técnico, o problema não é competência, o problema é financeiro. Nós temos repassado nas contas de água apenas a inflação. E isso você vê, às vezes você sente na sua, quando você vai no supermercado, a inflação está dando 3%, você chega lá, o leite aumentou um absurdo. Um grande fornecedor nosso é a CPFL. Hoje nós gastamos aí numa média em torno de R$270 mil por mês de energia elétrica, por mês. E se você colocar aí que o reajuste, apenas agora no mês de maio, em um ano, foi de 25% do reajuste de tarifa de energia elétrica. Então, o que nós vemos é que o problema não é a competência. Nós temos competência, mas a questão é realmente financeira. Com relação ao hotel, eu não sei te precisar onde que estaria, eu não vi o projeto executivo da empresa lá, onde seria o lançamento disso. Mas essa água, partindo do pressuposto que é uma água que vai ser utilizada para banhos, né, é uma água de excelente qualidade, que poderia estar sendo aí reaproveitada. Não sei, tem que ser visto aí um estudo disso daí, mas eu não sei te falar qual que é o projeto, onde é que eles vão estar lançando isso. Bucchi, desculpa, mas o déficit mensal, quanto é? Não, o déficit acumulado até o mês de junho é em torno de 170 a 180 mil. Ele estava em 341 mil, até o mês de maio, e nós tivemos um superávit de 170 mil no mês. Não, sem o repasse. Então, até o mês de junho, o nosso déficit acumulado é em torno de R$180 mil. O Jorge quer utilizar a palavra, porque na pergunta do Dr. Reginaldo, ele foi... Respondendo à pergunta do Dr. Reginaldo, ele perguntou se há mesmo a necessidade aí das isenções, essas coisas, ou da concessão. Se caso, na revisão tarifária, não é uma suposição, é um fato que tem que acontecer. Como vocês acabaram de ouvir o Bucchi falar, nós estamos fechando com déficit. Como que nós vamos pagar o investimento de 17 milhões da ETA nova e pagar a água consumida, o consumo que eles vão fornecer para nós, fechando com déficit? De algum lugar teria que sair o dinheiro, ou nós vamos pagar isso com bens do SAI ou qualquer outra coisa? Então, não é uma suposição, é um fato que vai ter que ocorrer. Se nós não quisermos, então, fechar as portas do SAI ou passar para outro. Porque nós vamos ter que pagar o investimento e temos que pagar a água consumida. Nós, hoje, não temos condições de pagar a água consumida, sem contar que nós temos água de sobra, como eu mostrei para vocês. Seria o mesmo caso, uma suposição simples, de vocês guardar o carro de vocês na garagem e ali na locadora do Jerominho alugar um para andar. Você ia guardar o seu, continuar pagando combustível para colocar no outro para andar, pagar os impostos do seu parado. Seria mais ou menos isso aí. Então, de um modo ou de outro, a revisão vai ter que acontecer ou nós vamos ter que fechar as portas. Agora, utilizará da tribuna, Adriano.
É, porque você foi citado, né? Ô Marcelo, como já tinha encerrado, mas o hotel foi citado, ele quer dar um esclarecimento. O Adriano é gerente do Barretos Country Hotel. Boa noite a todos. Eu, como gerente do Barretos Country Hotel e Termas, eu queria, como foi citado, explicar que toda a água termal que é utilizada hoje no Barretos Country Termas e Hotel, ela é reutilizada lá dentro do próprio hotel para lavar o próprio parque aquático, lavar toda a estrutura de passeios, usada em hortas, em pastos, em apagar poeira. Então, a gente economiza o máximo a água potável e reutiliza 100% da água que é usada no parque aquático dentro do próprio hotel, reutilizando em plantações, em hortas, em limpeza geral. E temos um projeto futuro de uma pequena estação de tratamento para reutilização ainda como água potável. E queria aproveitar também para falar que essa preocupação nossa, como investidor, é que a gente tenha uma garantia de que, numa mudança política, a gente continue tendo esse fornecimento da água, porque nós já estamos num processo de desenvolvimento turístico. Recebemos, no mês de julho, agora, aproximadamente 6.000 turistas que vieram pela água termal. Então, é o futuro de Barretos, é o futuro turístico é a nossa realidade. Acho que é do turismo que o Barretos irá viver nos próximos anos e por muito tempo. Então, nós devemos valorizar isso e aproveitar. E o que nós queremos é isso, é a garantia de que, com as mudanças políticas, independente de partidos, nós continuamos a ter essa água termal para oferecer para o nosso turista. Obrigado. Com a palavra, o doutor Emanuel. Boa noite a todos. Vou procurar ser bem rápido, até pelo adiantado da hora. Já estou um pouco feliz, porque fiquei sabendo que o São Paulo ganhou de 3-1, se não me engano, né? Então, já fiquei... Não, ganhou, né? O Corinthians perdeu? Então, a alegria é dupla, então, não? Bom, pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá. Primeiro, eu queria falar um pouquinho a respeito do SAI, porque a gente percebe, eu ali de cima estava vendo, a grande maioria das pessoas que estão aqui, a gente percebe que uma pequena parcela não é vinculada, mas uma grande parcela tem a vinculação com o SAI. Órgão que eu fui por 3 ou 4 reuniões seguidas, gravei as reuniões todas para que a gente deixasse gravado aquilo que nós estávamos nos comprometendo e fiz aquilo que talvez ninguém tivesse ainda tido a coragem de ir e, peito aberto, cara a cara, conversar com cada um de vocês. O Jorge estava presente numa ou 2 reuniões, se não me engano. Tiveram algumas pessoas que estiveram até nas 3 ou 4 reuniões, não me lembro bem, mas nós fomos. E nessas reuniões eu fiz questão de dizer alguma coisa e quero dizer aqui, de público, para todos vocês. Eu queria que o SAI dissesse se o prefeito Emanuel, em algum momento, ele não foi leal e digno com o SAI nesses 4 anos. Se o prefeito Emanuel não fez para o SAI tudo aquilo que ele podia fazer e respeitou a autarquia e, inclusive, promoveu lá dentro algumas mudanças que foram sentidas pelos funcionários. Nós demos ao SAI a dignidade e o respeito em todos os momentos. E gostaria que, se isso não tivesse acontecido, que alguém, até democraticamente, dissesse que não aconteceu. Porque, ao contrário, eu sempre tive pelo SAI nesses 4 anos e vou ter, enquanto estiver na prefeitura, o respeito que o SAI sempre mereceu. E isso é com provas, não é palavra, não é da boca para fora, não, é fazendo. Estou tendo um processo agora na promotoria, porque uma das coisas foram os benefícios que nós concedemos para os funcionários do SAI. Aqueles que o BUC e
o próprio SAI achava que se sentiu injustiçados lá dentro. Então, está aqui. Promovi, pela primeira vez na história do SAI, um funcionário lá de dentro, que era perseguido em administrações anteriores, virou diretor do SAI. Então, eu gostaria de deixar bem claro e registrado que o SAI teve do prefeito Emanuel todo o respeito e continuar tendo. E quando eu digo que não é privatização, que nós não vamos entregar o SAI, isso é realidade. O Jorge, e eu respeito o Jorge também bastante. O Jorge, eu gosto de gente que debate, e isso é legal, gosto. Só que tem algumas coisas que a gente concorda, outras não concordam. Por exemplo, eu não vou, enquanto prefeito, meter a caneta e tirar a isenção de 8.000 pessoas da noite para o dia. Não vou fazer isso. Isso vai até ser feito, mas nós precisamos ter um critério. Isso não se faz do dia para a noite.